Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Jerônimo faz uma linda surpresa para Renata e a pede em casamento. Como sempre invejando a irmã, Roberta, como nada tá bom pra ela, quer caçar inferno com a vida dos outros. Telefona para Augusto e o informa que Jerônimo e Renata vão se casar de novo. Augusto arma um plano com Saul e seus empregados. Augusto pretende matar Jerônimo para Renata ficar livre para ele. Josefina e Branca denunciam Constança e a bondosa é presa pelo roubo da bebê Amparo, que na verdade se chama Sandra Ortiz. E mais, Renata descobre que está grávida, mas no dia do casamento com Jerônimo, o rapaz não aparece e preocupa a todos. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal das últimas semanas de Quando Me Apaixono, de 31 de março a 4 de abril de 2025. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like para estar me ajudando. Se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma novidade dessa linda novela. Jerônimo lê a carta do bispo, informando que o pedido de Renata para revogar a anulação do casamento com Jerônimo Linhares foi aceito. Ou seja, eles continuam casados e sua união eclesiástica permanecerá vigente até que a morte os separe. Cheia de alegria, Renata pula nos braços do marido e comemora por continuarem casados. Ela o abraça com entusiasmo, exaltando sua felicidade, e os dois se beijam apaixonadamente. Na fazenda Cruz do Amor, Aníbal está inquieto. Aníbal avisa o pai que já vai ir embora. Augusto pergunta o que ele fará e para onde vai ir. Aníbal diz que não tem opções e vai ir para a Fazenda Bonita até sua moto ficar pronta. O idiota pergunta se ele vai deixar tudo por uma empregada. Ele pede que ele não a chame assim. Augusto pensa: não me convém que você vá embora agora. Talvez você estar perto dessa ratinha possa me ajudar a saber o que está acontecendo na Fazenda Bonita e o que acontece com Renata. Augusto pede que o filho não vá. Aníbal pensa que ele está dizendo isso apenas para não ficar mal com Renata. Augusto pede que ele não diga bobagens e que fique ali. Augusto pede para continuarem se conhecendo. Alzira conta para Hermínia e Manuela que Augusto lhe tratou da maneira mais humilhante possível. Manuela diz que não entende para que Augusto ofereceu para ela o dinheiro diante de todos. Alzira sente raiva, pois acreditou em Augusto, sabendo que ele sempre foi egoísta, que nunca ligou para ninguém. Augusto diz a Aníbal que talvez o primeiro encontro deles não tenha sido bom, mas as coisas entre eles podem melhorar. Aníbal, besta, acaba aceitando ficar na fazenda, mas impõe suas condições, dizendo ao pai para não tratá-lo mais como um estranho e que confie nele. Aníbal também pede que Augusto não se intrometa nas suas relações pessoais. Augusto ri e nota que o filho herdou seu caráter de sempre, de difícil. No manicômio, Roberta faz um cheque em dinheiro para Leandro. Branca diz a Roberta que ela precisa dela e de Josefina para fazer tudo isso. Josefina reclama com Roberta por ela brigar com Branca. Ela faz o cheque e decide ir embora. Leandro diz a Josefina e Branca que aquele é o passaporte delas para saírem pelas noites. Roberta pede que o diretor do manicômio não se esqueça que aquelas bandidas são um par de loucas, uma dupla de loucas. Branca diz a Roberta que é bom ela saber que ela e Josefina vão sair para se manter esperta e do lado delas. Inês vai à casa de Constança. Leda diz que ela está no quarto. Inês vai ao quarto de Constança e a flagra acariciando a pequena Amparo. Inês fica chocada. Constança pede por favor. Inês diz a Constança que ela mentiu e agora descobre que ela está com a menina Amparo em casa. Constança diz que não disse a verdade a ela, porque sabia como ela iria reagir. Inês diz que ela não é mais um adolescente para pedir perdão, em vez de pedir permissão. Constança diz que sabia que não iriam entendê-la. Inês diz que ela está se iludindo demais com uma bebê que não é dela. Inês aconselha Constança a tomar muito cuidado com o que está fazendo. Constança diz que não pode fazer mais nada, pois se envolveu demais e quer cuidar de Amparinho. Honório pergunta a Matias se ele e Adriana ainda têm planos de se casar. Ele diz que sim, mas não nesse momento. Matias diz que antes de tudo acontecer, deu um anel de compromisso a Adriana e espera que agora ela volte a usá-lo.
Matias diz que vai esperar passar um tempo. Honório diz que seria muito feliz se eles se casassem o mais rápido possível, para dar um neto a ele e Constança. Adriana chega ali e escuta o pai conversando com Matias sobre netos. Adriana pede que o pai se tranquilize, porque quando a mãe de Amparo retornar, provavelmente Constança deixará a bebê. Honório diz que Constança vai sofrer muito quando essa bebê for embora. Constança se enfurece por Inês e nem ninguém entendê-la. Inês diz que ela também tem que entender todas elas, pois está arriscando tudo. Inês diz que se acontecer algo com essa bebê, será responsabilidade dela, e Corina pode denunciá-la. Constança diz que essa bebê faz muito bem a ela. Inês decide não falar mais com Constança devido à tamanha teimosia dela. Inês diz que quando Regina voltar de lua de mel, dirá tudo para ela. Inês vai embora e Constança fica atordoada. Anoitece. Regina e Gonçalo jantam e brindam um champanhe. A lua de mel dos dois é perfeita, cheia de amor e felicidade, mas logo eles vão voltar para casa. Gonçalo percebe que Renata conquistou o coração de Regina. Regina diz que sim, desde que a conheceu. Regina diz: eu não posso te explicar, mas sempre senti algo especial pela Renata, como se ela fosse minha filha. Gonçalo fica feliz e diz que também gosta que Roberta esteja começando a gostar dela. Regina também gosta disso, mas menciona que acredita que Roberta não seja tão sincera com ela e tem medo dela se comunicar com Josefina. Gonçalo pede para não falarem mais dessa mulher. Regina concorda e diz que não podem deixar que ninguém ofusque o amor deles. Eles dizem um ao outro o quanto se amam. Brindam um champanhe e bebem. Renata liga para Antônio e pede desculpas por não ter participado do projeto dele, pois naquele momento Jerônimo saiu da cadeia e foi atrás dele. Antônio a entende. Ele manda abraços para Jerônimo. Renata informa Antônio que seu casamento com Jerônimo não foi anulado pela igreja. Antônio fica feliz por ela. Renata fala o quanto estão felizes. Marina escuta a conversa e se sente mal. Renata diz a Antônio que amanhã irá à igreja para participarem da campanha das impressões digitais. Antônio pede perdão a Severino e diz que deveria ter sido mais prudente com seus comentários. Severino não o culpa e diz que Renata e Jerônimo são marido e mulher e continuarão sendo por muito tempo. Saul diz a Augusto que as coisas estão cada vez melhores, pois Marina já poderá sair do repouso, ou seja, se ele insistir, ela pode viajar. Saul diz que Marina se sentiu mal quando viu Renata e Jerônimo se beijando quando Jerônimo saiu da cadeia. Augusto fica surpreso. Ele pede que Saul continue insistindo para Marina ir com ele. Saul diz que não será tão difícil convencê-la. Renata chega ao seu quarto e vê uma carta de Jerônimo. Meu amor, coloque esse vestido e saia. Jerônimo entra no quarto com seu lindo traje. Jerônimo pede à esposa para se vestir para saírem. Ele diz que ela tem 2 minutos para sair. Renata corre para se trocar. Aníbal visita Alisson. Ele fala que teve uma briga com seu pai, pois ele viu eles se beijando. Alisson fica triste. Aníbal pede que ela não se sinta mal, pois não vai deixar Augusto se meter na relação deles. Aníbal diz a Alisson que gosta muito dela. Ela diz o mesmo. Eles sentam em frente ao chafariz e diz que nunca tinha beijado alguém antes. Ele diz que com ela também sente coisas que nunca tinha sentido antes. Ele diz que não quer se separar dela e quando brigou com seu pai, disse que iria ir, mas quando ele pediu para ele ficar, ficou, apenas por ela. Alisson agradece e diz que realmente não quer que ele vá. Os dois se beijam. Ele diz que quer vê-la todos os dias e chama ela para passear amanhã. Ela aceita. Roberta chega ao hotel, onde fica o apartamento que Germano alugou para eles. Julieta vê Roberta no edifício e estranha por ela estar ali. Renata e Jerônimo vão até lá fora da fazenda. Ele preparou uma linda surpresa para a mulher. Renata está ansiosa. Ele diz que a ama. Ela o beija e diz que o ama muito mais. Jerônimo serve vinho para eles, pois ali fora tem uma mesa com um jantar e um vinho para eles. Ela elogia ele por ser tão detalhista. Ele a beija e ela agradece, dizendo que de verdade o ama com todo o seu coração. Renata relembra ele de um lindo momento quando dançaram sobre as uvas. Ele diz que naquele momento percebeu o quanto a amava. Ela o leva até o lugar. Eles tiram os sapatos e ficam descalços, pisando nas uvas. Renata e Jerônimo andam sobre as uvas e se beijam. Eles dançam no local por um tempo.
Jerônimo surpreende Renata com uma linda surpresa. Ele diz que vai fazer uma pergunta e quer que ela responda. Renata vê a surpresa. São fogos de artifício que começam a se formar em uma frase. Renata fica chocada e muito feliz. Os dois ficam felizes. A pergunta é: você quer se casar mais uma vez comigo, Renata? Renata o beija e olha a linda mensagem. Renata diz que aceita se casar com ele e diz que se casaria 1.000 vezes com ele. Eles se beijam apaixonadamente. Renata chora de felicidade. Jerônimo leva Renata para o quarto. Renata tira a roupa do marido e ele tira a dela. Os dois começam a fazer amor de maneira apaixonante e romântica. Lázaro e Karina desembarcam no aeroporto. Assustada, Karina diz: meu Deus, eu pensei que nós iríamos morrer naquele avião. Lázaro diz: eu também. Se eu soubesse que seria assim, a gente podia ter vindo de ônibus mesmo. Eles descem pela escada rolante e ficam espantados com as coisas da cidade grande, a grande tecnologia e grande avanço em várias coisas. Lázaro e Karina vão aproveitar sua lua de mel na capital. Os dois se elogiam e se beijam apaixonados. Matilde prepara um chá para levar para o seu loirinho. Hermínia pede que ela leve a jarra de limonada para Priscila. Matilde diz que para essa asinha não leva nada. Matilde fala que não gosta de Priscila. Hermínia pergunta por que ela não gosta de Priscila, se é por ela ser ousada demais ou por ter namorado Carlos no passado. Matilde fica chocada e fala que essa tipa não foi namorada do seu loirinho. Hermínia diz que foi sim. Hermínia se lembra de um momento que conversou com Priscila e Priscila lhe disse que tinha sido namorada de Carlos. Chocada e magoada por Carlos não ter lhe dito nada sobre esse assunto, Matilde vai ao quarto dele e questiona: por que você não me disse que essa grudenta tinha sido sua namorada? Carlos pergunta como ela soube. Matilde fica triste, confirma tudo e reclama com o noivo. Ela suspeita que ele ocultou isso dela, porque ainda sente alguma coisa por Priscila. Matilde tira o anel e diz: se você quer ficar com ela, pode ficar, mas eu não vou mais me casar com você. Renata e Jerônimo escutam os gritos do seu quarto. Renata diz: que contraditório, meu amor. Nós dois transando e os outros dois brigando. Os dois riem. Jerônimo diz que isso está acontecendo por culpa do Carlos, que não disse a Matilde que tinha namorado a Priscila. Renata ouve que eles já pararam de discutir. Renata pede que o marido vá ver o que aconteceu. Jerônimo não quer sair da cama. Renata insiste. Carlos e Matilde discutem na sala. Carlos diz a Matilde que ela é a única namorada que apresentou para sua família. Ela não acredita nele. Priscila vê a discussão. Matilde diz a Carlos que aquela tirada da Priscila deve ser a noiva perfeita para ele, segundo os preceitos de Elvira. Matilde termina com Carlos e pede que ele deixe de incomodá-la. A maldita Priscila fica feliz. Ela chega até Carlos e pergunta: por que esses gritos, Charlie? Carlos diz que Matilde terminou com ele. Priscila lamenta e Carlos pergunta quem comentou e se foi ela que disse para Matilde que eles tiveram um romance no passado. Priscila diz que outro dia acabou falando demais com Hermínia e deve ter mencionado isso. Ela pede perdão e diz que foi sem querer. Carlos pede que Priscila se mantenha afastada desse assunto. Matilde chega até Manuela e Hermínia e conta que terminou com Carlos. Matilde diz que se Carlos quiser resolver as coisas com ela, terá que pedir para aquela safada da Priscila ir embora da fazenda. Lázaro e Karina andam de táxi e admiram a cidade grande do México. Eles acham uma cidade linda. Lázaro a beija. Germano diz a Roberta que já vai ir embora. Ela fala que não tem pressa. Roberta diz que sua mãe e Gonçalo voltam só amanhã. Germano diz que precisa ir. Roberta insiste para ele ficar, mas ele não aceita, já que não dá, porque tem que chegar na sua casa para dormir. Germano diz que eles podem se ver, mas que se não tomarem cuidado, podem ser desmascarados. Roberta se estressa. Ele pede para não correrem com a relação deles e irem aos poucos. Ele se retira. Roberta diz sozinha: ai, seu estúpido, seu covarde. É por ela, sua mulherzinha, não? Jerônimo diz a Carlos que não queria dizer isso, mas avisou a ele que ele devia ter dito a Matilde toda a verdade em relação a Priscila. Carlos diz que tentou falar com Matilde, mas ela não deixou. Jerônimo diz que ele não insistiu o suficiente e deve estar mexido com Priscila ainda. Carlos nega. Alisson está na sua cama e olha para o seu travesseiro, como se fosse Aníbal. Aníbal, eu não quero que a gente se separe nunca. Aníbal está deitado e diz: meu pai não me ama.
Mas você sim, Alisson. Você me ama de verdade. Quando meu pai me expulsar daqui, eu só vou ter você. Eles recordam o dia que se conheceram e quando passaram maravilhosos momentos felizes juntos. Por outro lado, Jerônimo diz a Renata que foi uma cena de ciúmes e insegurança de Matilde. Renata entende Matilde. Jerônimo pergunta por quê. Renata diz que as mentiras são assim, pois esconder algo é mentir, e as mentiras são muito mais dolorosas do que as próprias verdades. Renata relembra Jerônimo, quando ele ficou furioso com ela, quando a encontrou na fazenda de Augusto. E seu pai tinha lhe mandado para lá para lhe esconderem, para não ser presa. Jerônimo diz à esposa que não tem como esquecer isso. Ela diz que ele lhe julgou e tirou suas próprias conclusões. Jerônimo diz que ela também supôs o mesmo quando viu com Marina. Renata diz que não supôs, pois aquilo realmente era verdade. Ela pede para não discutirem, porque o ciúmes é horrível. Os dois se beijam e ficam felizes, por se amarem tanto e já terem confiança um no outro. Jerônimo pede para fazerem amor de novo. Renata diz que se escutaram a discussão de Carlos e Matilde, provavelmente eles também devem escutá-los. Jerônimo pede para gritarem. Os dois se abraçam e se beijam. Quando me apaixono, 1º de abril, dia da mentira. A mentira, gente, pra quem não sabe, é a novela que deu origem a Quando Me Apaixono, já que Quando Me Apaixono é remake da novela A Mentira. Só uma observação, vamos lá para o vídeo. Amparo chora muito e Constança fica preocupada com a bebê. Constança olha para a bebê enquanto ela chora e afirma que não a deixará. Isidro diz a Inês que o problema com Constança é que, além de voluntária, ela é cunhada de Regina. Isidro diz que se Regina despedir Constança, pode haver até um problema com Gonçalo. Inês entende, mas espera que Regina repreenda Constança por isso. Isidro diz que é uma situação bem complicada. De manhã, Julieta diz a Adriana e Matias que falou com seu pai e sua mãe e eles estão dispostos a apoiá-la. Ela diz que vai se encarregar do restaurante de César. Matias diz que ele e a Adriana vão se encarregar da contabilidade e das finanças do restaurante. Julieta diz que vai falar com Benjamin para informá-lo sobre a decisão deles. Julieta comenta que ontem à noite encontrou Roberta no hotel. Ela é estranha. Adriana e Matias também. Julieta diz que foi mais ou menos 9 horas da noite. Adriana pensa mal. Gonçalo e Regina retornam à casa. Roberta fica feliz por eles estarem de volta. Gonçalo elogia a filha. Ele pergunta como vão as coisas nas empresas. Roberta diz que muito bem e tem aprendido cada vez mais. Além disso, está feliz por se sentir útil e produtiva. Gonçalo fica feliz e abraça a filha. Regina recebe uma ligação de Renata. Renata diz a Regina que está bem e pergunta como foi a lua de mel. Regina diz que tudo foi maravilhoso, mas lamentavelmente foram poucos dias. Renata convida Regina e Gonçalo para passarem um final de semana na fazenda. Renata diz a Regina que esse fim de semana querem que eles estejam com eles. Regina diz que vão adorar. Jerônimo faz graça e Renata revela que Jerônimo a pediu em casamento. E vão se casar na sexta. Regina fica animada. Roberta escuta a conversa e fica sabendo que Renata e Jerônimo vão se casar. Renata diz a Regina que agora sim, ela e Jerônimo vão se casar, sem mentiras e sem enganos. Gonçalo fica feliz. Renata fala com Gonçalo e ele fica feliz, enquanto Roberta não consegue esconder sua inveja da irmã. Renata diz ao pai que vão esperar ele, Regina e Roberta. Gonçalo diz que vão estar Roberta, Regina e ele. Ele manda beijos e se despede. Gonçalo e Regina se abraçam felizes. Aníbal e Alisson passeiam e namoram. Eles desfrutam de seu amor jovem, sem esconder de ninguém o quanto estão felizes. Matilde continua ignorando Carlos. Ele vai atrás dela para falar com ela. Matilde pede que Hermínia diga àquele senhor que não quer falar com ele. Hermínia não se mete no assunto. Carlos pede que ela não seja infantil. Carlos diz que Priscila só trabalha na fazenda. Matilde diz que enquanto essa mulher não for embora dali, vai pensar se vai querer falar com ele ou não. Carlos se entristece. Augusto recebe uma ligação de Roberta. Roberta diz que Jerônimo e Renata se casam de novo nesta sexta. Ele fica chocado. Roberta diz que acabaram de ligar para convidá-los. Augusto diz que não pode permitir isso. Roberta diz que claro que não. Por isso, ele tem que fazer alguma coisa, mas sem falhar. Ele diz que claro que fará algo, mas desta vez não vai errar.
Augusto vê Aníbal escutando sua conversa. Ele diz que acabou de chegar e só queria chamá-lo para almoçar. Renata fala com Adriana e convida ela e Matias para seu casamento. Renata vê Matilde triste. Ela diz que escutou o que houve. À noite, Renata diz que a entende perfeitamente. Matilde diz a Renata que agora entende perfeitamente o que ela sentiu quando Marina estava na casa. Renata diz que não é a mesma coisa. Renata diz que Marina é mãe dos filhos de Jerônimo e estará nas suas vidas para sempre. Já Priscila faz parte do passado de Carlos. Renata fala que aquilo de Priscila e Carlos se casarem foi apenas uma brincadeira. Renata aconselha Matilde. Ela diz que Carlos a ama, pois pediu ela em casamento. Matilde diz que odeia mentiras e Carlos devia ter lhe dito que teve uma relação com aquela tipa. Renata ressalta que Carlos sempre deu o lugar dela, desde que Priscila chegou ali. Renata pede que Matilde não deixe que os ciúmes afetem ela e a relação dela com Carlos. Renata diz que devido aos ciúmes e por não conversar, Jerônimo teve uma relação com Marina enquanto ela estava com Augusto. Carlos fala com Jerônimo e diz que Matilde é uma teimosa e não consegue entendê-lo. Jerônimo diz que ele devia ter contado tudo desde o começo. Carlos diz que Matilde disse que enquanto Priscila estiver ali, não vai querer mais nada com ele. Jerônimo pede que Carlos procure outro enólogo. Carlos não quer ficar mal com Priscila. Jerônimo acha a situação do amigo muito complicada. Na empresa, Matias, Adriana e Honório recebem Gonçalo após sua lua de mel. Ele diz que aproveitou muito e passaram muito bem. Honório diz que ele está totalmente recuperado de tudo. Ele diz que foi o amor, e o amor é uma coisa esplendorosa, mágico, e se inicia uma nova etapa na sua vida e está muito feliz. Honório fica sabendo que Jerônimo e Renata vão se casar novamente. Gonçalo diz que terá um casamento na próxima sexta e eles viajarão para a fazenda para testemunhar a felicidade deles. Inês reencontra Regina e abraça ela. Ela diz que sentiu falta dela. Regina diz que se sente plena, viva e só sua mãe lhe faz falta, pois queria que ela estivesse na sua vida para desfrutar desse momento. Inês diz que onde quer que esteja, Carla deve estar muito feliz. Regina pergunta como estão as coisas. Inês diz que se trata do assunto de Constança e da bebê. Honório liga para Constança e pergunta se Renata ligou para ela. Constança diz que sim, mas que estava ocupada e esqueceu de retornar a ligação. Honório diz que Jerônimo e Renata vão se casar na próxima sexta e convidou eles. Constança diz que não poderá ir, porque não pode deixar Amparinho. Honório diz a Constança para localizar a mãe de Amparo o mais rápido possível, porque essa bebê não é responsabilidade dela. Constança diz que não tem os dados de Corina e não sabe como localizá-la. Constança não sabe o que fazer. Honório pede que ela fale o que quiser, mas diz que irá a esse casamento. E se ela prefere dar prioridade à bebê do que à Renata, que é sobrinha dela, isso é problema dela. Regina diz a Inês que não pode acreditar que Constança fez isso novamente e que esteja metida com a bebê. Inês diz a Regina que Constança não é apenas voluntária do centro, como também cunhada dela. Regina diz que isso complica as coisas. Inês diz que Constança se envolveu demais com Corina e Amparo. Regina diz que vai falar com Constança. Lázaro e Karina conhecem alguns lugares do México e aproveitam sua simples lua de mel, conhecendo a cidade grande e alguns pontos turísticos. Eles sentam numa praça e Karina diz que nunca pensou que a cidade fosse tão grande. Ele diz que a cidade é enorme. Karina pensa que está sonhando. Os dois estão felizes de amor. Na cadeia, Álvaro está na companhia de um velho amigo, um velho conhecido. O amigo dele diz que hoje estão mais sozinhos do que nunca, porque hoje é dia de visitas e estão mais sozinhos do que cachorros. Álvaro diz: "Ai, Karina, eu te perdi. Te perdi. Mesmo que você não acreditasse, eu sempre te amei." Álvaro se sente sozinho e sofre na solidão da prisão. Renata e Jerônimo estão felizes, porque vão se casar brevemente. Eles estão sentados num banco próximo à igreja. Renata pergunta qual vestido vai vestir para o casamento. Jerônimo pede que ela vista o vestido que quiser. Marina está saindo da igreja e escuta Renata e Jerônimo conversando amorosamente. Marina fica parada ali atrás, sem que eles a vejam, e se sente afetada demais pela felicidade deles. Jerônimo e Renata riem e desfrutam do momento. Ele diz que ela é a melhor mulher do mundo e sempre sonhou com alguém como ela. Renata também o elogia,
Marina chora ao escutar tudo. Augusto fala com Saul e explica tudo sobre seu plano. Saul aceita fazer o que ele pede, mas reclama por ele ter vindo ali gritando. Augusto paga o rapaz e diz que pode ser muito generoso com as pessoas que cumprem suas ordens, mas pede que as coisas saem perfeitas agora. Antônio encontra Jerônimo e Renata aos beijos. Antônio diz que já soube que o casamento deles não foi anulado e se alegra com isso. Jerônimo e Renata avisam Antônio que vão se casar de novo pelo civil. Ele fica feliz por eles. Renata convida Antônio. Marina continua escutando tudo e se entristece cada vez mais. Renata pede a Antônio para resolverem o assunto do projeto em outro lugar, porque Marina está na casa paroquial e não quer encontrá-la para nenhuma das duas se sentir incomodada. Marina sofre e toca em sua barriga. Carlos e Priscila trabalham nas misturas e provam um pouco do vinho. Carlos continua estressado. Priscila diz a Carlos que eles têm os mesmos gostos e sempre pediam as mesmas coisas nos restaurantes. Carlos sorri. Ele diz que não está num bom dia. Priscila lamenta e se culpa pelo problema que causou. Ele espera que Matilde se anime. Priscila se faz de vítima e diz que acha que o melhor é ir embora dali, devido a tudo que Matilde está sentindo. Priscila decide fazer algo. Marina retorna à casa paroquial. Antônio nota ela estranha. Marina diz que está bem. Antônio diz que vai ficar na cafeteria da frente caso ela precise de algo. Marina telefona para Saul e combina de se verem hoje mesmo, se possível, agora mesmo. Matilde pensa em Carlos e se entristece por estarem separados. Priscila vai falar com Matilde. Matilde diz que está ocupada. Priscila pergunta a Matilde se ela está incomodada por ela estar morando na fazenda. Matilde não nega. Priscila diz a Matilde que ela morre de ciúmes do Carlos desde que ela chegou ali. Priscila diz a Matilde que ela não pode suportar que ela e Carlos se amem tanto. Priscila chama Matilde de insegura e diz que, como não quer causar problemas ao seu Charlie, vai ir para um hotel. Matilde grita para ela vazar dali e ir embora o quanto antes. Priscila está saindo. Ela diz que quer o melhor pro Charlie, mas com essa maldição que ela tem e esses ciúmes doentio, ela só pensa nela. Matilde se chateia. Regina fala com Constança. Regina repreende Constança por ela ter se envolvido demais com Corina e Amparo. Constança diz que não pode fazer nenhum mal àquela bebê. Regina diz a Constança que Amparinho não é filha dela e a mãe da bebê, quem deve se encarregar dela. Regina diz a Constança que a entende perfeitamente e sempre se apegou às meninas do centro, mas pensou, pois essas bebês têm mães e ela era apenas um instrumento que ajudaria as mães das bebês para serem autossuficientes. Constança entende Regina. Regina diz a Constança que dará uns dias a ela para localizar a mãe de Amparo. Constança diz que não sabe como localizá-la. Regina diz a Constança que se ela não encontrar Corina, terá que ligar para o juizado de menores para avisar que abandonaram Amparinho. Constança acredita que Corina virá buscar a filha. Ela pede que Regina confie nela. Honório fala com Gonçalo sobre a aproximação de Constança com Amparo. Honório diz que Constança está obcecada pela bebê e nem sabe se irá ao casamento de Renata. Honório fala que não sabe como fazer Constança entender as coisas. Gonçalo diz que hoje mesmo falará com ela e fará ela entrar em razão. Renata ajuda Antônio na campanha das impressões digitais. Antônio diz que precisam de um nome para essa campanha, assim como o centro de Regina, que se chama A Esperança. Antônio preenche o papel com o nome de Renata. Ela preenche suas impressões digitais na folha. Duas crianças vão até eles e perguntam o que eles estão fazendo. Renata diz que está ajudando o irmão Antônio e colocando suas impressões digitais naquele papel, para que se ela desaparecer, a encontrem. As crianças brincam de que ela está velha demais para se perder. Renata diz que se tivessem colocado aquelas digitais há muito tempo, há muitos anos atrás, quando ela era menina, alguém que sumiu poderia ter sido encontrada. Renata diz que por isso é importante preencher o papel com suas digitais. Para isso, ela diz que sua irmã foi roubada e foi encontrada depois de muitos anos. Priscila faz suas malas. Carlos vai até o quarto dela e ela diz que está indo, porque não quer mais causar problemas a ele e nem a Matilde. Ela se faz de difícil e diz que vai morar num povoado, mas continuará trabalhando ali. Marina diz a Saul que tomou uma decisão e não vai aceitar a proposta dele, mas quer uma ajuda. Fazer com que todos acreditem que ela aceitou a proposta dele e que foram juntos para a capital.
Augusto encontra Renata. Eles se cumprimentam e ela diz que está ajudando o Antônio numa campanha de crianças desaparecidas. Augusto diz que soube que Jerônimo saiu livre da cadeia e finge estar feliz por isso. Jerônimo chega ali. Ele beija Renata na frente do Augusto e diz que o tempo coloca cada um em seu devido lugar, pois com ele o tempo colocou ao lado de sua linda esposa. Jerônimo diz a Augusto que está tão feliz que até quer convidá-lo para o seu casamento com Renata neste fim de semana. Os dois voltam a se beijar e a peste do Augusto se enfurece. Marina chega até o apartamento de Saul. Ela diz que não vai aceitar a proposta dele, mas quer a ajuda dele para fingir para todos que aceitou o que ele pediu e que foram juntos para a capital. Saul aceita. Saul diz que duvidava que ela fosse se decidir, porque ela estava amarrada ali. Saul diz a Marina que quando ela for embora dali, se sentirá muito melhor, livre. Marina diz que pelo menos, estando longe, não terá a mesma lembrança a todo momento de que Jerônimo nunca será para ela. Saul abraça Marina e diz que essa é a Marina que queria ver, forte e decidida como sempre. Saul diz que podem viajar quando ela quiser. Ela diz que pode ser no fim de semana. Augusto agradece a Renata e Jerônimo pelo convite deles para o casamento deles. Jerônimo fala que o casamento deles pela igreja não foi anulado. Renata diz que o tribunal eclesiástico decidiu mantê-los casados. Augusto, fingido, diz que se alegra muito que eles estejam casados. Renata chama Jerônimo de mau. Jerônimo diz que queria que Augusto visse o quanto eles estão felizes juntos. Renata diz que o adora e o ama. Jerônimo diz que tudo está pronto para se casarem nesta sexta. Ele pergunta a Renata e Antônio como vai a campanha. Ela diz que bem e que já inseriu suas impressões digitais. Priscila aconselha Carlos a realmente se afastar de Matilde e não deixar ela manejar a vida dele a seu favor, pois os ciúmes e caprichos de Matilde são obsessivos demais. Carlos diz que Matilde não era assim. Priscila diz que é porque ela nunca tinha visto uma mulher ao lado dele. Priscila diz que se ele não pôr limites, vai ter que aguentar os ciúmes e as inseguranças de Matilde para sempre. Jerônimo elogia a ideia de Antônio. Antônio diz que não só vai pegar as impressões digitais de Renata, mas realmente levará a sério essa campanha com outras pessoas. Jerônimo o parabeniza. As crianças inserem suas impressões digitais nos papéis. Renata e Jerônimo trocam carinhos. Carlos diz a Matilde que ela deve estar contente, porque depois da conversa que Priscila teve com ela, decidiu deixar a fazenda. Matilde pede que ele não a culpe, porque Priscila foi embora porque quis. Carlos fica ao lado de Priscila e defende a moça na frente de Matilde. Irritada e magoada, Matilde diz: "Ah, se ela tem tantas qualidades, pode ficar com ela." Carlos diz que desta vez ela ganhou, mas não vai permitir que ela decida quem é sua amiga ou sua companheira de trabalho. Matilde diz que tudo isso aconteceu porque ele escondeu a relação com Priscila dela. Carlos diz que nunca deu motivos para ela duvidar do seu amor. Ele repreende Matilde e diz que ou voltam e ela confia nele, ou fica como ela disse. Até aqui chegaram. Matilde fica triste. Severino chega em casa. Marina informa ao tio que aceitou a proposta de Saul e que irá embora do povoado. Severino fica apavorado e indignado. Marina pede que o tio respeite sua decisão. Ele diz que não vai respeitar uma loucura dessa. Ele diz que nenhuma decisão tomada assim dá certo. Marina diz que não está pressionada e pensou muito bem, e o apoio de Saul durante sua gravidez é o que ela precisa. Severino diz que não entende como ela pode confiar num homem que a fez sofrer tanto. Marina diz que Saul mudou e todos têm direito a uma nova oportunidade. Severino segue em negação. Marina diz ao tio que Saul quer resgatá-la por estar desamparada, sem um homem ao seu lado. Severino diz que nunca estão sozinhos, pois têm a eles mesmos e a Deus. Severino diz a Marina que é um erro grande se refugiar nos braços de outro por solidão e desamparo. Ela diz que no fim de semana viajará com Saul e nunca mais voltará ali. Adriana entrega para Matias a lista de umas faturas para cobrarem.
Roberta pede para ajudá-los nisso. Ela diz que quase não tem o que fazer ali e acha que isso não deve ser difícil. Matias permite que ela se encarregue dos documentos. Adriana pergunta a Roberta se ela se sentiu sozinha em casa com a ausência dos pais. Roberta diz que não, pois já está acostumada a ficar só. Adriana pergunta se ela saiu para algum lugar. Ela diz que bem pouco, mas preferiu ficar em casa dormindo. Ela nega ter saído ontem à noite. Adriana e Matias pegam a mulher na mentira. Antônio liga para Isidro e diz que já tem as impressões digitais de Renata e conseguiu com muita facilidade. Antônio diz que amanhã manda as digitais para ele pelo correio. Isidro agradece a Antônio. Antônio diz que em 2 dias ele receberá as digitais. Regina volta para o centro e diz a Inês que Constança se justificou de que Amparo roubou o coração dela e que não faz mal a ninguém cuidando dela. Inês diz que Constança está muito aficionada pela bebê. Regina diz que não tirou o Amparo de Constança, mas deu um prazo a ela de localizar Corina até o final de semana, porque senão ligará para o juizado de menores para informar que há uma criança abandonada ali. Regina pede que Inês procure o relatório de Corina, os dados dela, pois ela mesma tentará localizá-la. Saul prepara suas malas. Severino visita o Cafajeste. Severino exige que Saul se afaste da sua sobrinha e que suma da vida dela para sempre. Saul diz que Marina está bem grandinha para ele vir ali com essas gracinhas. Severino pede que ele deixe de incomodar Marina. Saul diz que não está incomodando Marina e diz a Severino que ele não é ninguém para dizer o que ele faz ou não e nem para se meter na vida de Marina. Severino diz que mesmo que tenha que mover céu, mar e terra, não permitirá que sua sobrinha caia no jogo dele de novo. Saul diz que já é tarde demais, pois ele e Marina vão começar uma vida juntos, ele querendo ou não. Renata e Jerônimo voltam para casa felizes da vida. Carlos pergunta como foi. Eles dizem que foi tudo muito bem. Eles percebem que Carlos está bem chateado. Carlos diz que Priscila foi embora da fazenda por causa de Matilde, para evitar problemas com a camponesa. Renata diz que o ciúmes é horrível. Jerônimo fala com um amigo sozinho. Matilde fala com a madrinha e chora, dizendo que Carlos ficou muito bravo com ela e a repreendeu. Manuela diz à afilhada que está do lado da razão. Ela pede perdão, mas diz a Matilde que ela exagerou sim. Matilde diz que se sentiu horrível quando soube que Priscila foi noiva de Carlos. Manuela diz que ele já reconheceu que fez errado. Manuela diz que Priscila não é santa de sua devoção, mas se preocupa por Matilde ver Priscila como uma ameaça em relação a Carlos. Manuela pede que a afilhada não se sinta menos que Priscila, pois cada pessoa tem suas devidas qualidades. Cada pessoa tem sua essência. Manuela tenta fazer a afilhada reconsiderar e diz que se ela não tem certeza do amor que sente por Carlos, será melhor ela pensar se pode ser a esposa de Carlos ou não. Jerônimo descobre por Carlos que Priscila decidiu ir embora por si mesma. Carlos diz que Priscila só tomou essa decisão porque foi obrigada por Matilde. Carlos diz que continuará trabalhando com Priscila. Jerônimo pergunta da relação dele com Priscila, pois tem certeza que ela ainda mexe com ele. Priscila escuta Carlos dizendo a Jerônimo que ainda sente algo por ela. Ela fica muito feliz e se enche de esperança. Augusto procura por Alzira e pede desculpas a ela. Ele diz que ontem recebeu uma notícia horrível e acabou descontando sua raiva nela. Ele pede perdão. Alzira diz que só foi lá porque ele ofereceu a ela o dinheiro. Augusto diz que veio ali para isso, para dar a ela o dinheiro que prometeu e mais. Augusto diz que pedirá para o Aníbal levar o cheque para ela depois. Ela nega de princípio, mas ele insiste e ela acaba aceitando. Severino chega à fazenda bonita. Renata o recebe. Severino diz a Jerônimo que Marina tomou a decisão de ir embora do povoado com um cara que a enganou há muitos anos e só ele pode evitar que ela cometa esse erro. Saul está na fazenda Cruz do Amor. Aníbal o cumprimenta e diz que seu pai não está. Jerônimo diz a Severino que não pode acreditar que Marina quer ir embora com Saul. Severino diz que Saul destruiu o coração de Marina no passado. Severino pede ajuda a Jerônimo. Ele se sente mal com Renata.
Renata diz ao padre que se Marina tomou uma decisão, eles deveriam respeitá-la. Jerônimo concorda, mas diz que se trata dos seus filhos também. Renata se sente mal. Saul diz a Augusto que Marina aceitou viajar com ele. Aníbal escuta a conversa dos dois. Saul diz a Augusto que o padre exigiu a ele para deixar Marina em paz, mas não aceitou. Augusto pensa e diz que se Severino quer que Marina não vá com ele, isso pode beneficiá-los. Severino insiste a Jerônimo para ajudá-lo. Ele diz que não pode dar certeza de que vai conseguir, mas vai falar com Marina. Severino agradece. Ele também agradece a Renata e se despede de Jerônimo e dela. Renata diz a Jerônimo que se for verdade o que ele disse, ele não tem direito de pedir ou exigir nada a Marina. Jerônimo diz que se trata dos seus filhos. Renata diz que se estivesse no lugar de Marina, faria o mesmo em ir embora dali. Renata diz que Marina é a outra e não deve ser fácil para ela vê-lo com ela. Jerônimo diz que não pensa em renunciar aos seus filhos. Ele pede que Renata abaixe o tom de voz. Renata diz que não está pedindo para ele deixar os filhos e só está dizendo a ele que a vida não será como ele queria ou sonhou. Os dois discutem fortemente. Jerônimo diz que Antônio lhe disse que Severino estava muito preocupado porque esse cara é horrível e fez muito mal a Marina. Jerônimo diz que não vai permitir que um cara ruim crie seus filhos e os maltrate. Jerônimo relembra Renata que ela sabe como é isso, pois viveu com Josefina. Carlos vai até Priscila. Ela pergunta se as coisas com Matilde se acalmaram. Priscila abre seu decote. Ele diz que não quer falar disso. Ele pede para trabalharem. Renata diz a Jerônimo que se Marina já decidiu, não vai adiantar nada intervirem na decisão dela. Jerônimo diz que o problema é que Marina pode estar passando por um momento muito vulnerável. Renata não entende, mas diz que se Marina decidiu ir, pede que ele deixe ela ir. Renata vai para o seu quarto e se sente muito afetada. Ela sabe que os bebês de Marina não têm culpa de nada, mas não entende tudo isso. Carlos e Priscila trabalham nos produtos químicos. Ela faz questão de conversar com ele e se aproximar dele cada vez mais, com o objetivo de seduzi-lo. Matilde acha que sua madrinha tem razão e quer confiar no amor de Carlos e no que ele demonstrou. Priscila relembra momentos que passou com Carlos e eles riem juntos. Matilde observa os dois, muito carinhosos. Ela vê Priscila muito próxima de Carlos e se retira. Aníbal chega até a sala, onde o pai praticava esgrima. Augusto vê o filho e diz que, pelo jeito, ele gosta daquele lugar. Aníbal pergunta quem é o senhor que veio procurá-lo. Augusto diz que seu sócio. Augusto pede a Aníbal para ir à Fazenda Bonita entregar um dinheiro para Alzira em nome dele. Aníbal aceita. Aníbal estranha a mudança repentina de humor de Augusto, já que quando ele estava com Saul, estava como se tivesse com o demônio dentro do corpo. Augusto treina com o filho e diz que não tem o porquê de dar explicações a ele, pois Saul veio lhe dar uma boa notícia. Saul faz uma ligação para Marina. Saul diz que Severino veio ao seu apartamento falar com ele e insistir para deixá-la em paz. Marina fica chateada, mas Saul diz que irá com ela como planejaram. Ela agradece. Jerônimo vai ao quarto e vê Renata meio triste. Jerônimo diz que sabe que isso de Marina a afeta muito. Renata diz que tenta entendê-lo e faz. Jerônimo fala que está preocupado com seus filhos. Renata diz que sabe, mas Marina, como mãe, tem o direito de decidir o que quer fazer. Ele entende. Na empresa, Germana e Roberta se beijam no escritório do idoso. Gema visita o marido e quase flagra ele e Roberta se beijando. Eles disfarçam a tempo. A idosa convida o idoso para almoçarem e decide raptá-lo pelo resto do dia. Gema diz a Germano que disse que daria para ele seu dinheiro para ele investir nas empresas Monterrúbio e ele lhe daria seu tempo. Germano acaba aceitando sair com a mulher. Roberta sai dali irritada. Ela diz sozinha que Germano é um imbecil por estar com aquela velha. Roberta recebe um telefonema de Germano, mas não aceita, depois de ter visto ele com a mulher. Ele insiste. Roberta não dá importância. Roberta lê no jornal e descobre que Selena e Diego vão se casar. Roberta se estressa e sente inveja. Jerônimo vai à casa paroquial falar com Marina. Jerônimo diz a Marina que soube que ela irá embora do povoado com o ex-namorado.
Jerônimo pede que ela não vá com esse homem, porque não quer que seus filhos nasçam ao lado de um cara como Saul. Marina diz que ele quer ter tudo, a mulher e a mãe dos filhos no mesmo lugar. Jerônimo diz que quer que ela refaça a vida dela, mas com um bom homem. Marina diz que quem toma essa decisão é ela, não ele. Ele pede que ela escolha o homem adequado. Marina diz que pensou que o homem adequado era ele, mas não. Ela diz que não quer que ele controle sua vida. Marina diz a Jerônimo que ele não pode ter ela e Renata no mesmo lugar. Ela diz que é Renata, ou ela e seus filhos. Antônio escuta tudo. Severino chega em casa. Marina diz ao tio que sabe que foi ele quem mandou Jerônimo ali. Jerônimo diz a Marina que foi muito claro com ela. Marina diz que se ele quiser estar pendente dos filhos, terá que procurá-la onde ela estiver e esperar até que eles nasçam, e que ela esteja pronta para que ele conheça as crianças. Jerônimo decide terminar a conversa com ela depois e se retira. Marina pede ao tio que fale com Saul, o ameace, ou até com Jerônimo, mas não vai mudar de opinião e sua decisão é irrefutável. Severino sai. Ele vai atrás de Jerônimo. Jerônimo diz que sente muito, mas fez todo o possível. Severino agradece, mas diz que, pelo visto, Marina já decidiu ir com esse homem. Severino lamenta. Ele diz que nunca devia ter chamado ele. Jerônimo diz a Severino que ele fez o correto, porque ninguém mais que ele quer que Marina esteja bem, já que se trata da mãe dos seus filhos. Gonçalo conhece Amparo. Ele diz que a bebê é um anjinho e uma criança sempre é uma bênção na vida da gente. Constança diz que Amparinho mudou sua vida. Ela fala que a bebê dorme com ela e Honório em outro quarto. Gonçalo aconselha Constança. Ele diz que sabe que a vida não deu filhos a ela, mas ela tem lindos sobrinhos. E a Adriana como se fosse filha, mas a bebê Amparo não. Gonçalo pede que ela não se apegue tanto a Amparinho, que logo irá embora do lado dela. Gonçalo pede que ela desapegue agora, para que a dor não seja tão grande futuramente. Branca pergunta a Josefina quando vão sair pela primeira vez. Josefina diz que essa noite. A pilantra diz que soube que Gonçalo e Regina já voltaram da lua de mel e é o momento ideal para deixar Gonçalo viúvo. Branca chama Josefina de louca e diz que não é uma assassina. Josefina diz que elas duas estão nisso e pede que Branca lhe ajude a se livrar de Regina. Branca acha isso perigoso demais. Mas Josefina diz que quando se tem coragem, nada é perigoso. Alisson cuida de Luz. Aníbal encontra Alisson e a cumprimenta. Aníbal diz que trouxe um dinheiro para Alzira e também veio vê-la. Alisson fica bobinha. Os dois dizem que sentiam falta um do outro. Eles se beijam, deliciosamente. Manuela flagra os dois com a boca na botija. Aníbal diz a Manuela que foi quem beijou Alisson e quando ela quiser falar com ele, está ali. Manuela pergunta a Alisson se ela gosta tanto de Aníbal. Ela diz que sim. Manuela sorri. Carina e Lázaro comem tacos recheados. Carina diz ao marido que sente muita falta da fazenda e do pessoal. Lázaro diz o mesmo, mas diz que não queria dizer nada para ela não se chatear e não desgastar a lua de mel deles. Ela diz que a cidade é linda, mas não serve para ficar ali. Ele diz o mesmo e que sente falta da tranquilidade da fazenda. Lázaro diz que parecem um par de caipiras. Carina diz que são a dupla de caipiras apaixonados pela terra e pelo povoado de onde vem. Lázaro diz que poderiam voltar. Ela aceita voltar com ele. Em casa, Renata segue aflita pensando nos filhos de Marina, no que vai acontecer quando os pequenos nascerem. Renata sente um enjoo. Renata quase desmaia. Ela decide fazer um chá. Renata corre para o banheiro para vomitar. Alzira fala com Hermínia e Matilde que Augusto a procurou e ficou impressionada. Alzira fala que Augusto lhe pediu desculpas e lhe dará a grana que prometeu. Renata chega ali. Matilde diz que Alzira foi à fazenda Cruz de Amor e o lindo tratou ela mal. Aníbal chega e entrega o dinheiro para Alzira, mandado pelo seu pai. Hermínia fica surpresa. Renata pede que Hermínia faça um chazinho de maçã para ela. Renata decide falar com Aníbal. Manuela não está chateada com Alisson. Alisson fica surpresa. Manuela diz à neta que nunca pensou que iria vê-la se beijando com um rapaz ali. Manuela diz a Alisson que quer que ela pense bem, porque o romance dela com Aníbal será passageiro, porque nenhum deles continuará ali e estão por uma curta temporada. Manuela deixa claro a Alisson que a relação dela com Aníbal pode ser um amor lindo, fresco, mas é como se fosse um amor de verão.
que é passageiro. Alisson agradece a fofa da vovó e a beija. Manuela diz que a apoia em tudo, de agora em diante. Alisson diz que a ama muito. Renata fala com Aníbal e descobre que ele já está se dando muito melhor com Augusto. Renata aconselha ele a fazer um teste de DNA para Augusto confirmar que é pai dele. Aníbal não tem interesse, já que quem desconfiava dele ser filho ou não era Augusto. Renata convida Aníbal para seu segundo casamento com Jerônimo. Manuela e Alisson entram para dentro. Manuela diz a Renata que os jovens precisam dizer algo. Renata fica surpresa. Manuela pede que eles digam a Renata que já estão namorando. Renata fica surpresa. Ela fica muito feliz e diz a Aníbal que ele não perde tempo mesmo. Aníbal se despede de Renata e de Manuela. Ele se despede de Alisson também. Manuela diz a Renata que acredita que quando ela se tornar mamãe, ela será uma linda mãe. Renata brinca com a bebê de Alzira. Alisson pede perdão a Aníbal e diz que contou para sua avó que são namorados. Aníbal diz que é isso que são. Ela diz que ele não lhe pediu em namoro. Ele diz que vai pedir agora. Ele pede e ela aceita. Os dois se beijam novamente. Ela diz que adora ter um namorado tão lindo como ele. Ele diz o mesmo. Roberta pergunta a Gonçalo sobre Regina. Gonçalo diz que ela está no escritório, falando por telefone com Renata. Regina diz a Gonçalo e Roberta que Renata aceitou e que ela leve um vestido a ela para o casamento. Gonçalo diz a Regina que amanhã, na primeira hora, acompanha ela para comprar o vestido para sua princesa. Regina diz que soube que Selena e Diego vão se casar. Roberta fala que ela e Selena deixaram de ser amigas há muito tempo. Gonçalo diz que visitou Constança hoje, mas não sabe se suas palavras fizeram ela entrar em razão e se ela acompanhará eles até a fazenda. Regina fala para Roberta que Constança está com uma bebê de uma das mulheres do centro na própria casa. Honório prepara sua mala. Constança vê o marido arrumando a mala. Constança diz que Gonçalo falou com ela e vai ir ao casamento de Renata e Jerônimo. Constança diz a Honório que vai levar Amparo com ela para a fazenda. Honório diz que ela não pode levar a bebê para nenhum lugar, porque a bebê não é filha dela e no aeroporto vão pedir uma identificação da criança. Honório diz a Constança que ela está indo longe demais. Constança não quer deixar a bebê com a enfermeira ali. Honório diz que se Corina não se importou em deixar Amparo com ela, não entende, porque ela não deixa a bebê com a enfermeira. Honório acredita que Corina abandonou Amparo. Ele discute com Constança e diz que amanhã irá sozinho para o casamento da sua sobrinha. Josefina liga para Roberta. Josefina pede que ela venha vê-la. Roberta diz que não pode, pois amanhã vão para a fazenda para o casamento da sua irmã com o Jerônimo. Roberta diz à mãe que ela vai ter que esperar que ela volte depois. Roberta diz que Constança não irá embora porque está com a bebê de uma desconhecida na própria casa. Josefina diz à filha para avisá-la quando voltar do interior. Josefina diz a Branca que tudo está se saindo muito perfeito e amanhã mesmo acabará a felicidade de Constança. Na fazenda, Jerônimo diz a Renata que não conseguiu convencer Marina de nada. Renata lamenta. Ele também, e fala que Marina está bem delicada e não pode contrariar a decisão dela. Carlos está calado. Ele diz que estão jantando ali, e Matilde nem sequer o acompanhou. Carlos diz a Renata que pensou que Matilde voltaria para ele com a ausência de Priscila, mas não foi assim. Carlos fica sem apetite e sai da mesa. Jerônimo e Renata ficam tristes por ele. Renata entende a chateação de Matilde. Aníbal diz a Augusto que quando entregou o dinheiro para Alzira, Renata viu. Ele diz que Renata disse que vai se casar amanhã e o convidou para a festa. Aníbal diz ao pai que quer ir ao casamento. Augusto diz que então amanhã compram roupa e vão juntos ao casamento. Constança continua encabulada com a bebê Amparo. Honório, Matias e Adriana já estão prontos e decidem sair para pegar o avião para a fazenda. Germano telefona para Roberta. Roberta diz que hoje ele tem tempo para ela. Ele pede para se verem hoje. Roberta diz que não e todos da família vão ir para a fazenda para o casamento da sua irmã. Gonçalo e Regina retornam a casa com o vestido que compraram para Renata. Honório, Adriana e Matias chegam junto com eles. Honório diz que Constança não irá e ficará com Amparo. Todos decidem sair a caminho do aeroporto. Josefina liga para a polícia e denuncia Constança pelo roubo da bebê Amparo, que na verdade se chama Sandra Ortiz. Renata se arruma. Matilde chega ali. Ela pergunta por que a moça não jantou com eles. Matilde continua chateada com Carlos. Ela diz que está confusa, pois sua cabeça diz uma coisa e seu coração outra.
Renata diz que Carlos estava bem triste com tudo o que aconteceu. Renata estimula Matilde a voltar para os braços de Carlos. Matilde abraça Renata e já sabe o que fazer. Carlos diz a Jerônimo que o que está sentindo com Priscila e Matilde é a mesma coisa que o amigo sente tendo Renata e Marina. Carlos diz que Matilde não está cooperando em nada com isso. Jerônimo diz que as relações são bem difíceis. Ele diz que esteve pensando à noite no que fará com sua relação com Marina, por ela ser mãe de seus filhos. Jerônimo diz que não conhece seus filhos e já sente uma emoção grande em conhecê-los. Augusto leva Aníbal para comprar uma roupa para o casamento. Augusto paga uma boa roupa para o filho. Saul liga para Augusto. Augusto sai da loja e encontra Saul do lado de fora. Aníbal vê o pai falando com Saul. Augusto entrega para Saul 2 passagens de avião. Augusto também passa para ele o telefone de Jerônimo Linhares. Augusto acredita que seu plano contra Jerônimo dará muito certo. Aníbal vê tudo. Ele diz ao pai que já escolheu suas roupas e só precisa que ele pague. Aníbal, em pensamento, diz: "O que é que você está tramando, papai?" Leda diz a Constança que ela podia ter deixado a bebê com ela para ir ao casamento. Constança diz que não quer se separar de Amparo. Constança gostaria de contratar Corina para ajudá-las ali na casa. Inês liga para Constança e pergunta como ela está. Constança diz que na casa e Regina falou com ela. Inês pergunta se Constança teve notícias de Corina. Constança diz que não. Inês diz a Constança que o endereço de Corina não é correto e vieram ali, mas ninguém conhece Corina. Constança percebe que Corina abandonou Amparo com ela. Priscila diz a Charlie que teve uma ótima noite no hotel do povoado. Priscila pensa que ele voltou com Matilde. Carlos diz que ainda não, pois Matilde é muito orgulhosa. Priscila, boca aberta, revela a Carlos que levou a sério a promessa que fizeram e revela que nunca esqueceu dele. Priscila diz a Carlos que continua o amando, como sempre. Ela diz que sabe que ele ainda sente algo por ela. Matilde chega ali e vê os dois muito próximos. Priscila beija Carlos. Matilde chora ao ver a cena. Inês e Isidro chegam ao centro. Inês diz a Isidro que não vai mais se chatear com esse assunto e deixará tudo nas mãos de Regina. Isidro decide sair para resolver uns assuntos. Tempos depois, a polícia chega no centro à procura de Regina. Inês fica passada. Constança alimenta Amparinho. Constança diz a Amparo que se a mãe dela não aparecer, cuidará dela e não a deixará sozinha. A polícia chega na casa de Constança e dizem que receberam uma denúncia contra ela pelo roubo de uma bebê. Constança diz que não a roubou e a mãe de Amparo deixou ela ali. Constança diz que a mãe da bebê saiu. O policial diz: "A senhora está presa pelo roubo da bebê, Sandra Ortiz." Constança fica chocada. Constança diz que a bebê se chama Amparo e isso só pode ser um erro. O policial pede que ela não resista. Constança chama Leda e pede que ela diga aos policiais que ela não roubou a menina. Leda fala que Constança não fez nada. O policial acusa Leda de ser cúmplice de Constança. Constança pede que Leda ligue para Honório e que peça para ele voltar, pois não fez nada. Lázaro e Carina voltam para a fazenda. Manuela os cumprimenta e pergunta por que eles não avisaram que voltariam. Eles dizem que queriam dar uma surpresa para eles. Lázaro e Carina ficam sabendo que Renata e Jerônimo vão se casar novamente e que vai ser hoje. Matilde passa por ali. Ela vê que o irmão e Carina voltaram e os abraça. Lázaro e Carina percebem que ela está chorando. Ela finge que entrou um cisco no seu olho. Hermínia diz a Lázaro e Carina que Matilde terminou com Carlos e expulsou Priscila dali. Carlos diz a Priscila que não quer enganá-la, pois ama Matilde. Priscila pergunta onde está na vida dele. Ele diz que não tem caso continuarem conversando. Ela insiste para ele ficar com ela. Ela diz que não errou e ele sente algo. Carlos diz que sim, mas que é só uma lembrança do que eles viveram, mas que com quem quer se casar é Matilde. Priscila diz: "Não, eu não sou uma lembrança na sua vida, mas sim um lindo presente." Matilde sofre e chora, se chamando de trouxa e estúpida. Ela estava disposta a se reconciliar com Carlos, mas se zanga por ele ter beijado Priscila. O centro é fechado pelos policiais. Inês liga para Isidro e diz que estão o acusando de esconder uma bebê roubada e de serem cúmplices do crime. Isidro fica chocado e pede que Inês localize Regina. Inês pede ajuda. Aníbal e Augusto voltam para casa. Augusto recebe a visita de um dos seus empregados. Carlos fica triste por Matilde não conversar com ele.
Matilde diz que eles não têm nada para conversar. Ela diz que nesses dias que estiveram separados, não sentiu nada e acredita que não ama mais e que errou. Carlos diz que ela o ama tanto quanto ele ama ela. Matilde diz que se deu conta de que só queria se casar e para ela tanto faz. Carlos toca o rosto dela e quase a beija, mas se retira, magoado. Matilde quer se conter. Augusto dá ordens para seu empregado, que pede muita grana. Augusto diz que dará todo o resto depois dele assassinar o Jerônimo, junto com os comparsas. Constança é levada presa. Sofrendo e chorando, Constança pede ajuda a Inês, pois estão lhe acusando de ter roubado o Amparinho. Inês sofre e fica sem entender nada. O delegado diz a Inês que a bebê que Constança estava é roubada e denunciaram há mais de 2 semanas o sequestro da menor. Renata e Jerônimo recebem Matias, Adriana, Honório, Gonçalo e Regina na sua casa da fazenda. Todos estão felizes. Honório também, já que está ali conhecendo a fazenda. Renata elogia o tio por estar ali. Jerônimo diz que vai buscar uma garrafa de vinho para brindarem. Honório recebe uma ligação de casa, mas decide não atender, pois deve ser Constança querendo dizer algo. Honório rejeita a ligação. Leda deixa um recado pedindo para Honório ligar quando escutar a mensagem, pois Constança foi detida. Branca liga para Leda e se passa por Corina, perguntando por Constança. Leda diz que a polícia veio e levou Constança presa pelo roubo da filha dela. Branca fala que irá resolver tudo. Branca diz a Josefina que Constança foi presa. Josefina diz que logo vão interditar o Centro à Esperança e prender Regina Soberão também. Leandro chega ali e vê as duas loucas felizes. Elas dizem que as coisas saíram como eles queriam. Leandro pede que Branca o pague, pois hoje quer fazer sexo com ela. Josefina sai, já que o pagou com dinheiro. Isidro diz a Inês que não conseguiu ligar para Jerônimo, pois por ter mudado de número, perdeu alguns contatos. Ele tenta localizar Regina, mas não consegue. Isidro diz a Inês que precisam contatar um advogado para ajudá-los no caso de Constança e no centro. Isidro insiste em ligar para Honório. Renata está almoçando com todos da sua família na mesa. O telefone segue tocando e ninguém dá atenção. Gonçalo diz a Jerônimo que ter uma família grande é maravilhoso. Regina diz que agora que eles formarão uma família, talvez tenham muitos filhos. Jerônimo diz que ele e Renata terão muitos filhos sim. Honório brinda com todos pela fazenda bonita. Karina e Manuela estão na cozinha, organizando as coisas. Hermínia diz que todos terminaram de almoçar, mas Matilde não se sentou à mesa e nem se sentou com os patrões. Matias presenteia Adriana com um lindo cachorrinho. Adriana abraça o fofucho. Ela encontra seu anel junto ao lado do cachorrinho. Ele pede para Adriana voltar a usar o anel. Eles se beijam. Todos estão felizes. Eles decidem se casar daqui a 3 meses. Todos aplaudem, mas nem assim a vaca da Roberta tira essa cara de velório e de bosta que sempre tem, em ver que todos estão felizes, casados, menos ela. Adriana mostra o cachorrinho para Roberta, que se irrita e sai da mesa. Regina decide mostrar o vestido de noiva de Renata. Elas saem para o quarto. Regina entrega para Renata o vestido dela. Renata agradece a Regina e a Adriana. Elas ficam felizes por Renata ter gostado. Regina diz a Renata que escolheu como se fosse para sua filha. Emocionada, Renata diz: "Eu te agradeço tanto, por tanto carinho. Você sempre está aqui. Muito obrigado." Ela chora. Regina a abraça. Jerônimo está no seu escritório trabalhando em algumas pendências. Saul liga para Jerônimo e diz que soube que ele ligou para Marina para falar com ela. Saul pede para chegarem a um acordo e combina com Jerônimo de se verem na cafeteria do povoado, pois pode ajudá-lo com Marina e convencê-la de não afastá-lo dos filhos. Renata veste seu vestido. Logo ela se sente tonta e quase cai. Elas se preocupam. Renata diz que tem se sentindo muito mal ultimamente, enjoada, tendo náuseas e muitos vômitos. Regina suspeita que Renata esteja grávida. Adriana também. Renata fica séria. Ela diz que sua menstruação está atrasada. Adriana fica feliz em imaginar um bebê de Renata com Jerônimo. Renata diz que seria maravilhoso. Regina diz a Renata que ela precisa tirar as dúvidas. Adriana diz que vai ir ao povoado comprar um teste de gravidez. Renata abraça Regina. Regina fica feliz e diz a Renata que ela dará notícia a Jerônimo de que está grávida será ótimo para fechar essa noite com chave de ouro.
Jerônimo diz a Carlos que precisa ir ao povoado. Ele diz que Saul ligou para ele para dizê-lo algo sobre Marina. Gonçalo e Honório chegam ao escritório e dizem que estão prontos para irem aos vinhedos. Jerônimo diz que não poderá acompanhá-los, pois surgiu um imprevisto, mas Carlos acompanhará eles no tour. Jerônimo ajeita suas coisas para sair. Adriana pede que Matias a leve para o povoado agora. Roberta vai à casa de Augusto, na fazenda Cruz do Amor. Ela o beija. Aníbal vê tudo. Roberta diz a Augusto que essa não é a primeira vez que se beijam na fazenda dele. Roberta diz que estava cheia de vontade de vê-lo. Roberta diz que está desiludida por ele não ter separado Jerônimo de Renata. Augusto diz que pode perder uma batalha, mas a guerra, jamais. Roberta diz que não sabe como ele vai impedir esse casamento. Ele diz que tem uma ideia. Roberta pede que ele lhe conte enquanto fazem amor. Augusto diz que essa noite, durante o casamento, ela saberá do que se trata e do que ele é capaz. Os dois se beijam. Renata está nervosa. Regina diz a Renata que vai ajudá-la a se arrumar hoje, assim como ela lhe ajudou no dia do seu casamento. Renata diz a Regina que sente que está se reconciliando consigo mesma, porque ter a ilusão de que terá um bebê de Jerônimo a deixa melhor em relação a Marina, que também está grávida. Renata diz que não tinha certeza de ter filhos devido à sua mãe. Regina diz a Renata que a diferença é que ela seria a mãe mais maravilhosa do mundo. Regina diz que verá os filhos dela como se fossem seus netos de sangue. Renata fica emocionada e diz que aceita que ela seja a vovó mais linda do mundo para os seus filhos. Regina diz que não viu sua filha crescer, mas verá seus netos. Regina diz a Renata que tem certeza que ela está grávida, porque os olhos dela estão brilhando de uma maneira especial. Regina abraça a filha. Marina já está de malas prontas. Severino e Antônio chegam. Marina diz que só estava o esperando e já vai viajar. Severino pede que a sobrinha se cuide muito e, caso mude de opinião, que o encontre ali. Ela agradece a ele por tudo e o abraça. Antônio deseja que Deus abençoe Marina e proteja o caminho dela e dos filhos dela. Marina diz que hoje inicia um novo capítulo na sua vida e é um recomeço. Marina vai embora. Severino reza a Nossa Senhora pela sobrinha. Inês e Isidro visitam Constança na cadeia. Isidro diz que estão fazendo todo o possível para ajudá-la. Isidro diz que não vai descansar até encontrar Honório. Constança diz que está morrendo de vergonha deles, porque eles tinham razão. Constança diz que não sabia que aquela bebê era roubada. Inês diz que por isso pediu para ela não se envolver tanto, porque agora estão metidas em todo um problemão por causa de Corina. Constança pede perdão e chora, dizendo que nunca pensou que a situação chegaria a esse ponto. Constança chora por tudo o que aconteceu. Isidro diz que isso foi um crime muito grave. Constança diz que Honório e eles lhe disseram isso muitas vezes e não deu importância. Isidro liga para a empresa Monterrúbio. Ele quer localizar Honório e pede o número da Fazenda Bonita. Betty diz que não tem o telefone de lá. Isidro diz que se ela conseguir localizá-lo, que peça que ele se comunique com ele, porque Constança está presa. Matias e Lázaro levam Adriana ao povoado. Adriana sai para comprar o teste de gravidez. Matias e Lázaro veem Jerônimo parado no carro, esperando por alguém. Matias e Lázaro estranham por Jerônimo estar ali. Eles veem Marina chegando no local e descendo de um táxi. Lázaro fala para Matias que a doutora Marina teve uma relação com Jerônimo. Saul chega ao local. Carlos, Gonçalo e Honório voltam do passeio aos vinhedos. Gonçalo diz que ali é um verdadeiro paraíso e sua Renata é muito sortuda de viver ali. Honório pede ao cunhado para irem tomar banho e se preparar para irem à festa. Augusto pede que Roberta vá embora. Roberta diz que está feliz, que ele vá ao casamento, pois assim não se sente tão sozinha. Aníbal chega ali e encontra Roberta. Aníbal cumprimenta Roberta. A vagabunda se retira. Aníbal pede ajuda ao pai para arrumar sua gravata. Ele pede para o filho não usar gravata. Adriana chega até Renata e entrega para ela o teste de gravidez. Regina já está preparada para o casamento. Adriana não tira a fofura do seu cachorrinho das mãos. Germano chega à delegacia e cumprimenta Inês e Isidro. Ele diz que soube do que aconteceu e veio ajudá-los. Ele leva um advogado para se encarregar do caso. Isidro agradece a Germano. Renata faz o teste de gravidez no banheiro e volta até Adriana e Regina e diz: "Eu tô grávida!"
Adriana e Regina ficam muito felizes. Todas comemoram a grande notícia. Regina fica feliz, porque ela e Gonçalo serão avós. Roberta entra ali, perguntando o motivo de tanta alegria. Elas escondem tudo da vagabunda e não falam para ela que Renata está grávida. Para a boca aberta, não acabar falando demais para não estragar a surpresa. Renata diz a Adriana e Regina que quando o juiz disser que os declara marido e mulher, dirá Jerônimo: "E eu te declaro como o melhor pai que vai existir nesse mundo." Elas comemoram e Renata pensa num discurso melhor. Anoitece. Todos se reúnem lá fora para o casamento de Renata e Jerônimo. Matias e Adriana chegam. Jerônimo está sumido. Eles acreditam que ele está se arrumando. Renata chega ali, belíssima, com seu lindo vestido de noiva. Gonçalo elogia a filha. Eles se abraçam. O juiz diz que tudo está pronto e pede para começarem. Renata pergunta por Jerônimo. Carlos diz que ele já deveria estar ali e vai procurá-lo no seu quarto. Lázaro corre. Honório está chateado e diz a Adriana que está sentindo falta de Constança, mas a bebê Amparo se tornou prioridade dela. Augusto e Aníbal chegam à festa. Lázaro e Carlos informam Renata que Jerônimo não está no seu quarto e nem em nenhum lugar da casa. Renata pergunta para onde Jerônimo foi. Gonçalo diz que Jerônimo disse que tinha umas pendências, mas não mencionou que era fora da fazenda. Matias diz que quando foi com Lázaro levar a Adriana até a farmácia, viram Jerônimo no povoado, ao lado da caminhonete. Carlos liga para Jerônimo e tenta se comunicar com ele. Matias diz a Renata que Jerônimo entrou no mercado e Marina apareceu no mesmo lugar que ele. Renata estranha toda a situação. Ela questiona por que Marina estava com malas e por que seu marido iria vê-la. Augusto e Roberta se divertem com a situação e Renata fica aflita.